Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Elizabeth Batista, estou aqui para mais um momento Literacura. É um projeto do Ação AVC, onde eu sou voluntária como contadora de histórias. E hoje é mais um momento para a nossa escutatória. Tudo preparado por aí? Por aqui tudo certo. Então vamos lá? Vamos nos permitir escutar um conto popular antigo de autor desconhecido, mas que traz mensagens muito importantes e profundas para a nossa reflexão durante esse processo que estamos vivenciando de estarmos aqui nesse planeta para nos melhorarmos. Vamos lá? Peço licença aos guardiões das palavras, uma história eu vou contar. Peço licença aos guardiões das palavras. Uma história hoje eu vou libertar. Conta-se que há muitos e muitos milênios atrás, num povoado bem distante, num casebre, vivia uma mulher viúva com seus 3 filhos. Para sustentá-los, ela bordava maravilhosos brocados. O tecido era bordado com tal paciência e precisão que realmente parecia que aquela imagem bordada saltava do tecido. Era verdadeira obra de arte. E com todo esse trabalho, essa mulher ia às feiras, vendia esses tecidos e com o que ganhava, trazia o alimento para sua casa. Porém, naquela tarde, não foi bem isso que aconteceu. A mulher partiu deixando os 3 filhos em casa. Pôs-se a caminho da feira. Chegando lá, muitas barracas, alimentos, especiarias, roupas, tecidos. E lá ia ela se aproximando, colocando sobre a mesa que montara os tecidos com seus brocados. Aquilo chamava a atenção. Em pouco tempo já não tinha mais nada, nenhum mais a ser vendido. E com um saco de moedas em mãos, lá foi ela comprar alimento para seus filhos, mas chegando próximo aonde tinha o armazém, com tudo aquilo que ela precisava para levar o alimento, ela olhou e viu que ao lado do armazém tinha um moço vendendo quadros. Ao que se aproximou, foi tomada por uma emoção muito grande. Ela avistou um quadro que jamais vira em toda a sua vida. O quadro era lindo demais. Nossa, era a imagem do paraíso. Uma casa no centro de um terreno enorme, com muitos arcos, uma escadaria que levava para dentro da construção. Havia também colunas arredondadas, muito bonitas. A casa transmitia uma beleza e uma imponência, ao mesmo tempo que uma paz que sossegava o coração. A casa no quadro estava construída no centro de um terreno totalmente gramado, onde um jardim maravilhoso com diversas espécies de flores se apresentava de um colorido inigualável. Pássaros voavam pelo quadro. Era tão linda aquela imagem, aquilo a tocou tanto que ela não resistiu. Perguntou o valor. Era exatamente tudo que ela possuía naquele saquinho de moedas. E não titubeou. Entregou o ganho do dia e levou para casa aquele quadro maravilhoso. Quando chegou,
O filho mais velho e o filho do meio logo foram correndo até o portão para recebê-la. Estavam interessados demais no que ela havia trazido para eles comerem. O filho caçula estava lá, dentro da casa, tranquilo, brincando, aguardando a mãe entrar. Os dois filhos mais velhos, ao encontrarem a mãe, foram logo pedindo os pacotes para que pudessem saborear alguma coisa. Ao que ela disse que aquele dia seria impossível, teriam que se contentar com a sopa que restou da noite anterior, porque ela havia comprado um quadro muito lindo e ia mostrar lá dentro da casa. O filho mais velho e o do meio não acreditaram no que estavam escutando. Como assim? A mãe não tinha trazido nada para eles comerem, nenhuma guloseima, nenhuma carne boa, uma caça, nada. Trouxera um quadro. Foram resmungando até adentrarem a casa. Ao que a mãe, já entristecida, colocou o quadro num canto e foi contar ao filho caçula o que tinha ocorrido. Esse não via a hora, o filho pequeno não via a hora que a mãe desembrulhasse para ver que imagem seria aquela que tinha tocado tanto o coração da mãe. E quando ela abriu o pacote, pouco a pouco foi abrindo e mostrou a imagem. O filho caçula olhou para ela e disse: Mamãe, que coisa linda! Tive uma ideia. Que tal a senhora bordar nos seus tecidos um brocado maravilhoso como nunca bordou antes com a imagem do quadro? Eu tenho certeza, um dia moraremos numa casa igual a essa. Enquanto isso não acontece, a senhora vai bordando e é como se estivéssemos vivendo nela antecipadamente. A mãe se emocionou com a sensibilidade do filho. Mas o mais velho e o do meio, ouvindo o irmão caçula falar, logo foram rompendo o verbo. Larga de ser louco, você é outro imaginário, outro que não pensa na realidade da vida, você é igualzinho à sua mãe. E nós não vamos ficar aqui, morrendo de fome, enquanto vocês ficam aí sonhando, vagueando em pensamentos loucos. Pegaram suas coisas, fizeram um farnel com um restinho de pães e bolo que havia e partiram, abandonaram a mãe. Essa se pôs a chorar no portão, ainda implorando que não a abandonassem. O filho mais novo, pegando em sua mão, disse: Mamãe, deixe-os partir. Quem sabe o mundo não oferece sorte melhor para eles. E assim a mãe se conformou. Passaram-se muitos meses e o brocado ia sendo feito. A mãe e o caçula aproveitavam cada partezinha feita para se deliciarem com aquele brocado, representando exatamente a imagem do quadro, a casa que tanto sonharam. A felicidade da mãe não era completa, porque os filhos não estavam ali todos reunidos. Mas a vida exigia que seguisse em frente e assim ela o fez. Passados muitos meses, o brocado, que deu tanto trabalho, ficara pronto. E foi à noite, quando ela não aguentava mais bordar, a última pedra foi naquela laçada de linha, fazendo um nozinho e arrematando, que ela pôde olhar
e se deliciar. Ela havia reproduzido no brocado a imagem do quadro, com a casa linda, que ela já até se sentia familiar por tanto tempo bordando aquela imagem. Já se sentia dona da casa. Não quis acordar o caçula que dormia, mas não via a hora que o sol raiasse para mostrar ao menino o brocado pronto, para que os dois pudessem seguir para a feira e vendê-lo. Mas foi na madrugada que, de repente, as janelas se abriram. Um vento forte adentrou a casa e uma luz bem suave iluminou a cama daquela mulher, que, assustada, observou que havia como se fossem asas na imagem de uma mulher em miniatura, e ela ficava assim, pairando no ar, batendo asas. Assustada, mas não amedrontada, ela se aproximou e ouviu o que aquele ser disse. Boa noite, eu sou uma fada. Vim de longe porque senti no seu coração pulsando um desejo de habitar a casa que você bordou no brocado. Pois hoje farei com que se realize esse sonho. Você vai adormecer e quando acordar já estará nela. E batendo suas asas, foi criando um movimento de ar dentro daquele quarto que a mulher foi até mesmo se afogando no próprio ar e caiu em sua cama desfalecida. Aos primeiros raios de sol da manhã, ela despertou e já de imediato percebeu. Não era a casa dela, não era aquele casebre com paredes rústicas. Será que não foi sonho? Ela mesma se beliscou. Acordou seu filho, contou o que havia ocorrido e os dois foram para fora olhar se era realmente real. Estavam sim vivendo naquela casa da imagem do quadro, aquela do brocado. Ai, ficaram tão felizes, mas logo lembraram. A felicidade não poderia estar completa. De repente, avistaram no portão 2 mendigos. Passando, pararam no portão e olharam. Assustados, reconheceram o terreno, mas jamais saberiam dizer se ali moraria mesmo aquela que um dia eles abandonaram com o irmão. Aquela casa não poderia ser o mesmo casebre que eles viveram. E envergonhados, baixaram suas cabeças e seguiram. A mãe e o filho caçula correram em disparada, passando por todos aqueles jardins floridos, exalando aquele perfume de rosas, e chamaram os dois, que pararam, olharam para trás, e quando reconheceram a mãe e o irmão, voltaram e se abraçaram, e em meio a lágrimas, eles disseram: não somos dignos de voltar a viver com vocês. Vocês devem ter se sacrificado muito durante esse tempo. A mamãe deve ter trabalhado demais para poder vender tantos brocados e conseguir essa casa. Ao que a mãe olhou para eles e disse: meus filhos, a pena maior vocês já pagaram, que foi o arrependimento. Convido vocês para entrarem na casa
E se quiserem, podem construir nesse terreno uma casa para vocês. Quanto ao trabalho árduo, posso lhes garantir. Trabalhei sim. Muitas noites em claro, terminando o meu brocado. Mas o sonho que me alimentava sustentava o meu ser, sustentava os meus olhos abertos e as minhas mãos firmes no tear. Bordei muito, sim, mas com a certeza de que aquilo que eu fazia já estava dentro de mim como um presente de Deus, me alimentando a alma para que eu vivesse sempre animada. Os filhos aprenderam a lição. Não moraram junto com a mãe e com o irmão caçula, mas puderam construir uma casa bem simples naquele terreno. E assim, todos viveram felizes. Aí dependia muito da vontade de cada um em ser. E posso garantir, a mãe e o filho caçula, esses viveram sempre felizes. Peço licença aos guardiões das palavras para essa história encerrar. Peço licença aos guardiões das palavras. Um outro dia, num outro momento literacura, outra história eu vou libertar. Gente, quando eu li essa história, o que me trouxe à mente, a reflexão que me foi trazida à mente, é a de que às vezes dentro da nossa própria família, nós não temos apoio para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, para os nossos planos. E nesses casos, o melhor a fazer realmente é deixar ir. É ficar com aquilo que você acredita. E às vezes o apoio, ele vem de alguém de fora. Ou ele vem sustentado por si mesmo. É de muita importância, né? Eu percebi isso nesse conto. É de uma importância muito grande que nós tenhamos fé e apoiemos os nossos propósitos. Mesmo sabendo que era um alimento para os seus filhos, a mãe acreditou que o belo do quadro também alimentava. Porque não vivemos apenas da comida. Nós vivemos alimentados por esperança e sonhos. Que quando trabalhados, quando fazemos a nossa parte, eles são transformados em objetivos conquistados. Porque senão fica eternamente um sonho. Se você anseia algo, mas não se põe a fazer o caminho para a realização desse algo, ele não sai da bolha cor-de-rosa que é o sonho na nossa cabeça. Aquela mãe, trazendo o belo, a perfeição, a harmonia do quadro para dentro de sua casa, ela sabia que estaria alimentando a alma dos filhos. Que pena que nem todos estavam preparados para receber o alimento. Mas aquele que estava pôde usufruir da delícia que é, gente, o caminho enquanto não chegamos ao destino. Enquanto estamos nos preparando para alcançar algo maior, nós já estamos vivendo aquela felicidade. A felicidade em si é o caminho que fazemos para a realização do nosso sonho, da nossa meta a ser atingida. Então, que nós possamos acreditar na gente, sabe? Fazer o nosso melhor e deixar para as fadinhas, porque elas existem.
Elas estão na forma de oportunidade que surge. Conhecemos alguém que nos ajuda na realização dessa meta. É um remédio que surge, gente. É um médico, uma consulta nova. É uma troca de experiências aqui no Ação AVC, onde passamos a enxergar de uma outra forma a mesma situação. As fadinhas estão por aí. Deus as colocou generosamente, espalhadas no nosso dia a dia. Mas é preciso estar com o coração aberto, o terreno fértil, para recebê-las. Não esmoreça naquilo que você acredita. Pode não dar certo num dia e não dá mesmo. Geralmente passamos por algumas provações, né? Como se fossem desafios que o mundo nos coloca para ver se somos merecedores mesmo. E quanto mais acreditarmos naquilo em que nos propormos a fazer, quanto mais acreditarmos no que nos propusermos, mais fadinhas vão aparecendo, mais oportunidades, porque não existe coincidência, só providência. Então vamos ficar com esse conto, com essa impressão dentro da gente? Acreditar, planejar, agir naquilo que podemos. O que não temos controle, entregamos. E acreditando que tudo tem o seu tempo, não acontece antes e não vai deixar passar para depois. Deus age no momento certo. Façamos a nossa parte, vamos caminhando, vamos encontrando nossas fadinhas e exercendo aquele plano que traçamos. Com certeza, no momento certo, receberemos. Assim como o brocado se transformou em realidade, o nosso brocado, seja ele qual for, vou voltar a dirigir, vou voltar a andar, vou voltar a falar, vou voltar a escrever, vou voltar com a minha melhor versão dentro daquilo que me é possível. Esse brocado, acredite, ele vai se transformar em realidade. Até o próximo momento, Literacura. Lembrando, hidrate-se. A água, ela é um importante veículo, não só para hidratar todo o nosso organismo, mas ela é veículo de cura. Agradeça e ingira a água. Até mais um momento, gente. Literacura!